A paz de Jesus Cristo esteja com todos vocês, sob a proteção e intercessão de São José, nosso Pai protetor, e sobre o olhar da Santíssima Virgem Maria, e a graça de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Iniciemos mais este momento de reflexão, pedindo que o Senhor renove o nosso coração e fortaleça a nossa esperança. Meus queridos e amados irmãos e irmãs, existe uma mentira que o mundo tenta repetir, ou o mundanismo tenta repetir diariamente, e que infelizmente muitas pessoas acabam acreditando, e muitos que se dizem cristãos, o que é lamentável. É a mentira de que o passado define quem nós somos. E quantas pessoas vivem aprisionadas por escolhas antigas? Quantas carregam uma culpa que já deveria ter sido entregue a Deus? Quantos olham para trás todos os dias e dizem: se eu não tivesse feito aquilo, se eu tivesse tomado outra decisão, se eu pudesse voltar no tempo. Mas alguém pode voltar no tempo? Ninguém pode apagar o que ocorreu, deixou de acontecer o que aconteceu. Ninguém pode reescrever o ontem. O passado faz parte da história. Mas este passado, ele não precisa governar o nosso presente e muito menos prescrever o nosso futuro ou descrevê-lo. Muito menos também determinar o que somos agora ou o que seremos amanhã. Existe uma diferença entre lembrar e viver preso nesta lembrança. Há pessoas que recordam os próprios erros para aprender com eles. E há outras que transformam o passado numa prisão da qual nunca conseguem sair. Cristo não veio para construir prisões. Cristo veio para libertar. Foi o próprio Senhor que declarou: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isso está escrito lá no Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo 8, versículo 36. Essa liberdade também não significa fazer tudo aquilo que desejamos. Liberdade não significa libertinagem. A liberdade, ou esta liberdade que Cristo oferece, significa que somos libertos da escravidão do pecado, da culpa, do medo e do desespero. É a liberdade de quem sabe que foi alcançado pela misericórdia. É a liberdade de quem compreendeu que Deus continua escrevendo a sua história. Mas você talvez carregue lembranças que ainda machucam. Talvez existam decisões que causam sofrimento à sua família. Talvez existam pecados dos quais você sente vergonha até hoje. Mas escute atentamente, preste atenção. Você não é o seu pecado. Você não é o pior que errou ou que cometeu erros piores da existência. Você não é o fracasso que viveu. Você é um filho de Deus chamado à santidade, à liberdade. É exatamente isso que o inimigo deseja esconder de você, lhe cegar, que o mundanismo, já controlado por ele, quer lhe cegar e lhe manter preso. Porque quando esquecemos que somos filhos de Deus, começamos a viver segundo aquilo que de fato dizem de nós, ou que fomos ou deixamos de ser. E Deus nunca olha apenas para aquilo que fomos ou deixamos de ser. Deus, ele sempre olha para aquilo que podemos nos tornar pela sua graça e sua redenção. Vejamos a história de São Pedro. Quem era Pedro? O homem que negou Jesus 3 vezes. Mas foi apenas isso? Não! Pedro tornou-se a pedra sobre a qual Cristo edificou a sua igreja. Olhemos para São Paulo. Perseguiu os cristãos. Consentiu a morte de Santo Estevão, o primeiro mártir, diácono da igreja. Mas Deus não definiu Paulo pelo seu passado.
Paulo foi transformado em um grande missionário dos povos, dos gentios em especial. Quando assim a graça de Deus o alcançou, ele se permitiu aceitar esta graça. Pensemos também em Santo Agostinho. Durante anos viveu distante de Deus, numa vida promíscua, devassa. Mas buscou a felicidade, buscando a felicidade onde não existia. Mas quando ele encontrou Cristo, ele tornou-se um dos maiores doutores da igreja e por sua vez, santo. Pensemos nessas coisas. Olhemos para esses personagens da história que viveram e que hoje intercedem por nós junto ao Espírito Santo diante de Jesus Cristo. Os santos não esconderam o próprio passado. Também não permitiram que ele determinasse toda a sua vida. Eles permitiram que Deus transformasse suas feridas em testemunhos. E é justamente isso que Deus deseja fazer com cada um de nós, com você, meu irmão, minha irmã, comigo, conosco. As cicatrizes permanecem, mas deixam de ser motivos de vergonha. Passam a ser sinais da misericórdia, da piedade, da compaixão, da graça, da bondade de Deus. Através de Jesus Cristo e do Espírito Santo agindo em nossas vidas. Quando alguém olha para uma cicatriz, sabe que ali existia uma ferida. Mas também sabe que houve ali cura, libertação. Assim acontece com a alma, com o espírito. Deus não desperdiça nenhuma lágrima sincera, verdadeira. Deus não despreza nenhum sofrimento, nenhum arrependimento genuíno, sincero. Tudo pode ser transformado em caminho de santidade. Por isso, meu irmão, minha irmã, meu querido e minha querida, pare de conversar tanto com o seu passado, de ouvi-lo. Converse mais com Deus. Lance-se, jogue-se em Deus, nas mãos de Deus, nos braços de Deus. Pare de alimentar lembranças que apenas roubam sua paz, sua tranquilidade e tiram seu sono. Alimente sua alma com a palavra de Deus, com os sacramentos deixados pelo Senhor e realizado pela sua santa igreja. Pare de repetir para si mesmo: eu não consigo, eu nunca vou mudar, minha vida acabou. Substitua tais palavras pela verdade do Santo Evangelho e diga para você mesmo hoje: tudo posso naquele que me fortalece. A graça de Deus me basta. Em Cristo sou uma nova criatura. Onde abundou o pecado, superabundará a graça. Essas são frases, palavras que devemos guardar conosco e nós como motivação para nos mantermos firmes, convertidos em Cristo e na presença de Deus. Pois são promessas da palavra de Deus sobre nós e em nós, em você, meu irmão. E Deus nunca falha. Hoje o Senhor convida você, meu irmão, minha irmã, assim como a mim de contínuo. Ele nos convida a caminharmos olhando para frente, olhando para Ele, não porque o passado deixou de existir, mas porque o futuro está sempre sendo conduzido pelas mãos dEle, para aqueles que se aproximem e querem estar junto dEle, pois Ele quer fazer nova todas as coisas em minha, na sua, na minha, em nossas vidas. E isso é algo maravilhoso, meus queridos. Sabermos que Deus não escreve nossa história com tinta dos nossos fracassos, das nossas derrotas, das nossas desgraças, das nossas misérias, mas Ele escreve nossa história com a tinta da sua misericórdia, da sua compaixão, e essa tinta é o próprio sangue do Cristo Jesus, que na cruz do Calvário foi derramada pela sua vida, pela minha vida, pelas nossas vidas. E cada página nova, ela começa quando decidimos confiar nele, acreditar nele e estarmos nele em qualquer momento da nossa circunstância, da nossa existência, da nossa vida. Por isso, levantemos, meus queridos, levante, meu irmão, e continue caminhando, persevere. Se cair, levante novamente.
Se errar, arrependa-se, não cometa mais os mesmos erros. Se pecar, procure a confissão. Se desanimar, volte à oração, busque ajuda para orar junto com você. Mas nunca desista, porque Deus nunca desistiu de você, assim como nunca desistiu de mim, e jamais desistirá. E agora, para terminar esta quinta parte, meus queridos, que São José, o nosso Pai, nos ensine, interceda por nós, nos ensina a viver com humildade e fidelidade ao Senhor. Que Nossa Senhora, ela nos conduza sempre ao encontro de Jesus Cristo, e que o sangue de Cristo que foi derramado na cruz nos banhe, para que sejamos lavados de toda a imundícia e vivamos agora esta novidade de vida. Que possamos viver não como prisioneiros do passado, mas como homens e mulheres renovados pela graça de Deus, testemunhando ao mundo o grande privilégio de sermos cristãos neste mundo que está se esquecendo de Deus, e logo, quando assim o fazem, perdem a oportunidade de serem transformados, restaurados, renovados, curados, libertos das depressões, das ansiedades, das fobias e de tantas outras mazelas causadas por não aceitarem esta verdade que você está ouvindo através deste vídeo, e que eu aceitei sobre a minha vida, e que eu espero que você, meu irmão, aonde quer que você esteja, aceite e seja agora alcançado, se assim de fato quer. Aceita tudo o que eu disse nesta reflexão, por Deus nosso Senhor, pelo Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sigamos para o próximo bloco, bloco 6, que será o último bloco desta série e dessa terceira parte deste mundo, do privilégio de sermos cristãos em um mundo que se esquece, infelizmente, cada dia mais de Deus. Um forte abraço e até o próximo, se assim o Senhor nos permitir.